Olá, meus queridos, vamos resolver mais uma questão da prova da SpaceX 2022, turma 2023. Só que antes de resolver a questão, peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like e compartilhe essa questão com mais algum colega que irá fazer a prova. Vamos à questão. Essa questão na prova D ela é a 2, na prova E ela é a 19 e na prova F ela é a 16. Diz o seguinte: considere a expressão a seguir. L é igual a log de 81 na base 4 dividido por log 162 na base 4. Isso tudo dividido por log de 3 na base 9 dividido por log 162 na base 9. Então, o valor de L é igual a letra A, 3, letra B, 4, letra C, 9, letra D, 81 ou letra E, 162. Então, vamos resolver a questão. Essa questão é uma questão, evidentemente, que é uma questão logaritmo. O grau de dificuldade dela é baixo, porque eu vou usar apenas duas propriedades e uma definição. Então, a propriedade mais importante que eu vou usar nessa questão é a propriedade 4, que ela é conhecida como mudança de base. E aí eu vou só enunciar a propriedade para que você lembre. Então, se eu tenho o log de B na base A, ela é igual a quem? Log de B na base C dividido por log de A na base C. Então, o que acontece com algumas questões? Algumas questões me dão um logaritmo em uma base que eu não desejo trabalhar, ou uma base que não é interessante trabalhar. Então, eu pego esse logaritmo e transformo para a base que eu desejo trabalhar. Então, como é que fica? Eu tenho o log de A na base B, ele vai ser igual a quem? Ao log do logaritmando na base que eu quero, dividido por log de A, que é a base, na base que eu desejo trabalhar. Bom, só que geralmente o que a gente faz? A gente pega o logaritmo e transforma em uma divisão. Mas eu posso fazer o processo inverso, ou seja, toda vez que eu tenho uma divisão de duas bases iguais, eu posso transformar essa divisão em um só logaritmo. E aí é a grande sacada dessa questão. Eu vou fazer isso. Em vez de pegar um logaritmo e transformar em uma divisão, eu vou pegar a divisão e vou transformar em um logaritmo. Observe o que eu tenho. Eu tenho uma divisão onde eu tenho no numerador uma divisão logaritmo e no denominador uma divisão logaritmo. O que é interessante? Que em cima, na minha divisão logaritmo, é a mesma base, que é 4. Embaixo, na minha divisão de logaritmo, é na mesma base, que é 9. Bom, essa questão eu fiz de 3 modos diferentes. Primeiro modo, eu transformei todo mundo na base 4. Ou seja, deixei o numerador como ele estava e mexi só no denominador. Esses dois logaritmos que estavam na base 9, eu transformei para a base 4. Segundo modo que eu fiz, eu transformei todo mundo para a base 9, ou seja, eu deixei o denominador exatamente como ele estava e mexi no numerador. E o terceiro, que é mais interessante e foi mais eficiente, mais rápido, eu peguei o numerador e transformei em um só logaritmo e peguei o denominador e transformei em um só logaritmo. Então fica como exercício. Para você fazer na base 4, na base 9, e aí eu vou utilizar a tática de pegar o numerador e o denominador e colocar na mesma base. Observe que quando eu tenho log de 81 na base 4 dividido por log de 162 na base 4, observe que o que eu vou fazer? Essa divisão vai transformar em um só logaritmo, que vai ser quem? Log de 81 na base 162. De modo análogo, eu fiz isso no denominador, onde tinha log de 3 na base 9 dividido por log de 162 na base 9. Isso aqui fica log de 3 na base 162. E aí, o que aconteceu? Novamente, eu fiquei com uma divisão de logaritmo de mesma base. E aí, foi o que eu fiz. Eu transformei essa divisão em um só logaritmo. E aí, ficou log de 81 na base 3. E agora ficou fácil resolver. Por quê? Porque 81 é uma base 3. Então, eu peguei 81 e fatorei. E 81 é 3 elevado a 4. E aí, eu utilizei outra propriedade, que é, quando eu tenho uma potência no logaritmando,
esse expoente ele desce multiplicando o logaritmo. Então, L ficou 4 vezes log de 3 na base 3. E aí agora eu vou usar uma definição que é, toda vez que eu tenho o logaritmando igual à base, o resultado é 1. Então, L é igual a 4 vezes 1. Então, L vai ser igual a 4. E, portanto, o valor de L é 4 e a alternativa a ser marcada é a letra B. E assim nós finalizamos a questão. Então, tchau, fui e até a próxima.